Oi, gente, começando mais um Bloomcast, e eu quero que através desse papo você se conecte, você se veja aqui, né? Que você se conecte com a história, que você saia daqui com a sua mente borbulhando de ideias, que você tenha vários insights e que esse papo não seja simplesmente só para você passar um tempo, mas que te faça produzir alguma coisa também. E hoje eu tô aqui com a Thaís Moraes, minha amiga. Thaís, se apresenta, fala o seu nome, o que você faz, onde você mora. Oi, meu nome é Thaís Moraes, como a Yasmin disse. Eu tenho 20 anos, moro em Barueri e eu trabalho atualmente. Para começar o nosso papo, essa tem sido a pergunta de praxe que eu tenho sempre feito para todos os convidados que já passaram por aqui e para os que ainda vão passar, né, nessa temporada, que é como a gente se conheceu. Quero que você conte para o pessoal como que foi a história da gente se conhecer, da gente virar amiga e tal. Mas não vai ser em conjunto, porque essa história tem que ser em conjunto para ser engraçada. Não, pode ser, mas conta a sua parte primeiro. Então, eu cheguei naquela terrível escola do ITB que eu estava amedrontada, né? Muito simpática como sou, muita amiga como sou. Fui conversar com a dona Yasmin, puxar assunto. Não sei, eu falei qualquer bosta na hora porque eu queria puxar assunto. E aí, tipo, ela me respondia só o básico. Sabe quando a pessoa te olha de quebradinha assim? Não quero conversar com você, mas eu não tava nem aí, porque eu queria conversar com ela, então eu não tava nem aí. E aí, tipo, no começo a gente não era muito próximo, porque ela não gostava de mim. Mas eu caguei pra ela, né? E continuei falando com ela. E ao longo do tempo a gente foi se aproximando, a gente teve papos mais, como eu posso dizer, mais profundos, tipo, sobre ideias, sobre perspectiva de vida, sobre visão de mundo. E aí a gente foi vendo que a gente tinha muito em comum, eu perturbando ela sempre. E cá estamos hoje. Realmente, agora eu vou contar a minha parte da história, para vocês entenderem, né? Para ter um contexto. Eu sou uma pessoa que eu chego no lugar e eu sou mais na minha. Então, tipo, a gente estava na primeira semana de aula. Tipo assim, não conhecia ninguém. Acho que a única pessoa que eu conhecia foi o Guilherme, porque ele foi me apresentado antes da gente entrar na sala. Mas fora isso, eu não conhecia ninguém. E a Thaís é essa pessoa, entendeu? Que ela chega, ela preenche o ambiente, entendeu? Ela chega, todo mundo gosta dela, ela tá sempre sorrindo, aquela coisa toda. E eu sou mais a minha, né? Eu sou mais assim. Então, Mais ou menos, né? Mais ou menos. E aí eu estava sentada ali, né, tipo, à toa, e aí aparece uma menina, se abaixa do meu lado e começa a conversar comigo. Só que assim, eu não estava querendo conversar com ninguém. Eu queria ficar quieta, entendeu? Mas aí ela estava ali, tipo, fazendo pergunta e eu respondendo assim, né, tipo, como ela falou, né, pra ela sair logo, né, pra ela entender que eu não queria falar com ela. Mas eu Mas, não tinha o senso de exatamente. continuar. E aí ela ficou ali, tipo, conversando até a hora que o professor, a professora, sei lá, apareceu. E aí ela foi pro lugar dela e eu dei graças a Deus. Falei, ai, meu Deus. Ufa, obrigada. E aí, beleza, né? Eu falei, a minha primeira impressão dela foi tipo assim, ah, ela é legal, mas assim, né? Acho que a gente não vai ser muito amiga, não. E aí, como ela falou, né? Depois de um tempo, ela perturbando, né? Porque o negócio do senso da Thaís, ele falta, né? Às vezes. Gente. E aí, e aí a gente foi conversando, e aí a gente percebeu que, a gente, como ela falou, batia muitas coisas, a gente tem muitas coisas em comum. E aí, estamos aqui, né? Mas foi difícil. No começo eu não gostava dela, que eu falava, gente, essa menina, gente. Às vezes ela fazia as coisas, eu falava, ih, ela, ih. Mas aí depois, mas depois eu entendi. Depois eu entendi que é só o jeito dela. Que ela não é metida nem nada, não. Porque ela também tem essa cara de nojenta dela, Eu que faz. não tenho cara. Me defesa. Eu não tenho cara de nojenta. Eu vivo sorrindo pra todo mundo, abrindo os olhos, a pessoa pode falar que eu tô gargalhando, foi uma retardada. Eu só tenho dente. E como que eu tenho cara de metida? Isso Não, aí. tem sim. Tem sim. No primeiro momento a pessoa olha pra você e fala, quero não, com essa menina, com essa cara dela, mas depois você vai ver, gente, que é favelada que só, Deus me livre. A vida. Então foi assim que a gente se conheceu. Amoga, você tem alguma história do Ah, ensino? conta Porque do a gente. Amoga, né? Porque, tipo assim, a gente se chama de Amoga, ninguém. É verdade, nem eu sei por que disso. Eu sei que você começou com isso e eu só segui, né? Ah, então, vou contar a história do Amoga. Amoga é um termo assim.
Porque se você estiver numa multidão ou em qualquer outro lugar, se você falar assim, amiga, todo mundo vai olhar para sua cara. Agora, se você falar moga, só vai olhar quem é a moga, entendeu? Quem é do bonde. Entendeu? Então, eu criei isso, eu criei para, tipo, diferenciar quem é minha moga. E não é qualquer pessoa que é chamada de amoga, é só quem é de verdade. Tá certo, então tá bom. Só que aí algumas pessoas, né, sim, do meu convívio, acabaram polarizando isso, e tem gente que eu nem conheço que fala moga, e que pegou esse termo aí, mas tá tudo bem, né? Porque você é democrática, né? Não tem esse negócio com você. Não, tem, mas eu não vou ficar discutindo. Não, porque, tipo assim, a pessoa nem me conhece e a pessoa me chama de amoga, entendeu? As suas amigas. E aí eu fico, caramba, mano. Só que, tipo assim, foi uma coisa tão pequena, porque eu comecei realmente com as minhas amogas. Tipo assim, amoga, sei lá o quê. Só entre a gente. E, tipo assim, hoje, não que todo mundo fale isso, mas é uma quantidade de pessoas que eu fico, caramba, como é que pode, tipo, uma palavra tão. Um termo tão qualquer que eu pensei assim na hora ter virado algo que, tipo, todo mundo faz, né? Não todo mundo, mas, tipo assim, do meu convívio, a maioria das pessoas faz. Eu chamo a minha sogra de amoga sogra, ela me chama de amoga nora. Todo mundo, moga, todo mundo me conhece assim. Você já gerando, já criando tendências, né? Porque se não for assim, não vai com você. Mas, Amoga, depois dessa sua belíssima explicação, eu queria te perguntar se você tem alguma história nossa que aconteceu, porque, como eu estava dizendo, né, a gente se conheceu no ensino médio, tal. Se tem alguma história que a gente passou juntas que você achou muito engraçada e que você acha que as pessoas precisam saber, alguma coisa assim. Ah, e tudo, né? Porque, tipo, todo momento que a gente tava junto, a gente tava rindo. Ah, é verdade. E eu acho que o que marca não foi exatamente juntas, assim, só nós duas. Mas foi um momento, assim, que a gente riu muito depois. Que no estudo do meio, é... no primeiro ano, você era representante da sala. E aí um certo indivíduo, que não dá para falar o nome, tava metendo louco, o famoso metendo louco. E, tipo assim, tava todo mundo já surtando, e a todo momento a Yasmin tava, não, gente, calma, sei lá o quê, super centrada, conversando, e todo mundo já querendo, corta minhas cabeças, tira essa pessoa, e sei lá o quê. E a Yasmin mantendo a calma. Só que chegou um momento que não deu mais para manter a calma. Tipo assim, até a Yasmin não deu para manter mais a calma, manter a sanidade, manter a paz de espírito. E aí, tipo, ela chamou a pessoa para conversar e foi no segundo andar, né? Não, foi no. Não lembro, acho que foi. Foi no segundo andar, que era um andar onde a gente não usava, que era o andar do fundamental. Só que, tipo, foi antes do horário, então não tinha ninguém. Não, E aí, Amoga, foi na biblioteca. Se eu não tô enganada do que você vai contar, mas pra mim foi na biblioteca. você surtou. Foi. Ah, não, gente, Então, mas foi, tipo assim, ó. O corredor inteiro escutava ela gritar com não, a a pessoa. escola inteira, não era o Ela corredor. gritava, tipo assim, eu não quero saber! E que sei lá, e, tipo, tava eu, o Marcos e a Isabela atrás da pilastra, igual aquela cena de filme, assim, tipo, cada um com a cabecinha assim, e a gente, tipo assim, não sabia se ria, se socorria, se gritava junto, se aplaudia, porque, não, gente, que cena, depois disso a gente gargalhava. Vários fazendo comida na casa da Isabela pro estudo do meio, as nossas conversas no ônibus, que todo mundo com certeza ao redor escutava, porque a gente se empolgava. Ai, são muitas histórias, muitas histórias. Na sala, tipo, ela sentava no fundo e eu sentava... Por incrível que pareça, a Yasmin sentava no fundo e eu sentava na frente. E aí eu ia lá pro fundo perturbar a sua vida. Ai, Ah, e o mas bom, o bom é que você é consciente, né? Que você entende, né? Que você me perturbava, que não era você ir lá conversar, bater não, papo. não é que eu te perturbava. Eu fazia a sua alegria. Oh, meu Deus, tá bom. A gente xingava o Guilherme. Gente, que incrível. Eu amava essa parte. Coitada. Na verdade, eu não xingava ninguém, né? Eu colocava pilha pra ela xingar aí o Olha Guilherme que começava a absurdo. chorar e eu zoava o Guilherme. Era essa a intenção. Não, gente, mas deixa eu me explicar essa história aí da Thaís falando que eu surtei.
Eu tenho que me explicar, né? Que você não Não, a pode só escola jogar. inteira escutou. Mas a questão é que nós tínhamos um trabalho muito importante para fazer. E assim, tipo, todo mundo não, né? Mas a maioria das pessoas estava trabalhando, todo mundo estava fazendo alguma coisa. E essa pessoa, tipo, tava numa paz, assim, numa calmaria. E, Só tipo na assim, promessa. os dias chegando e, tipo, a gente via que o pessoal, né, do nosso corredor, tava todo mundo pintando, fazendo e acontecendo. E aquilo tava me dando desespero, que eu falei, gente, esse trabalho é pra daqui a uma, 2 semanas e a gente não tem nada. Não tá pintando, não tá cortando, não E tá o fazendo nada, não tô Pubiá entendendo. como? O Pubiá Exatamente, no meio de um monte de papelão e nada. exatamente. A gente com um monte de caixa velha, sem saber o que ia fazer com aquelas caixas. E aí, eu tive que chamar a pessoa pra conversar. Só que, tipo assim, eu tava conversando com a pessoa, mas a pessoa tava, tipo, ainda com aquela calma, entendeu? Eu queria que a pessoa reagisse, eu queria que a pessoa me desse uma solução, entendeu? Mas ela só falava, não, porque no dia vai estar pronto. E não sei o que, no dia, no dia. E eu não quero saber que dia, que não sei o que, tem que resolver isso logo, Ela não sei o que. surtou, resumindo, ela surtou. Exatamente, porque, mas assim, né? Não é porque eu sou doida, é porque tinha um motivo atrás daquilo, Mas entendeu? você nunca surta, isso que foi engraçado. Porque, tipo assim, todo mundo já tinha surtado. E a pessoa, a única pessoa centrada da sala, surtou. Meu, foi Realmente, muito mas foi engraçado. a única vez, nunca mais eu fiz isso. Ah, eu surtei várias vezes, briguei no grupo. Não, mas o trabalho do meio, ele sempre era um caos. Era um Mas era negócio da assim, hora. era maravilhoso, assim, pela experiência, por tudo que a gente vivia, mas era sempre um caos. Sempre saía um quebra-pau para algum lado, Não, e agora, alguém mas eu digo brigava com assim, o que era outro. da hora, era a parte do quebra-pau mesmo. Porque, tipo assim, todo mundo aguentava, todo mundo aguentava calado, todas as picuinhas de todo mundo. Aí, tipo, ninguém tava. Ai, deixa eu chegar o estudo do Não, meio. e o pior do estudo do meio era que assim, gente, tipo, o primeiro ano, tipo, todo mundo surtou ali no começo, tal, tal, tal. Acabou o estudo do meio, acabou esse surto. Mas aí parece que depois do estudo do meio, até o segundo ano, no próximo estudo do meio, parece que as pessoas foram juntando, né, um monte de coisa que não É gostava de um, que isso. não gostava de outro. E aí chegou no segundo ano, e aí, tipo assim, as pessoas não estavam brigando nem por conta do estudo do meio, tava brigando porque não Era gostava isso da pessoa. mesmo. E tipo, eu adorava, porque era um bafafá naquela sala. Meu Deus do céu. E o grupo da sala? Gente, eu gargalhava, eu chorava de O rir grupo da sentada. sala nunca bombava tanto igual no tempo do estudo do meio. Que era o Ninguém povo falava brigar. nada no grupo da sala. Exatamente. E no tempo Juro. de estudo do meio, meu Deus do céu, todo dia era uma briga nova, todo Gente, dia era um que xingamento novo, incrível. e o Era povo tipo só assim, falava se matar. queimado do fundamental era o estudo do meio da nossa escola. Gente, era incrível, era uma briga, assim, por coisa idiota, de romance. Ai, porque eu que peguei ele. Não, mas você tava errado. Gente, olha, juntava era Exatamente. todo e eu ficava era gargalhando da cara do povo. Eu fazia a mesma coisa. Depois, porque assim, só no primeiro ano que eu fui representante. Depois, no segundo ano, eu não fui representante, não, né? Você foi, acho que, representante interina, não foi? De alguma coisa. Eu não lembro. Mas enfim. É verdade, porque o Pablo que ficou no segundo ano. Mas, é, Meu Deus do céu, como o Pablo foi representante. gente, olha, foi no Era primeiro o ano. Pablo e o Guilherme, olha a dupla. Não, o Guilherme não era coisa, não. Não, o Guilherme era com você, né? Quem era esse Mas o Pablo? Guilherme não fazia nada. Quem Ele era esse ficava Pablo? só zanzando. Com o Pablo, eu não lembro. Não lembro quem ficou como. Ai, gente, Será gente, eu que foi chorava. ela que É ficou real, com eu não tô falando isso, tipo assim, de. exagerando a cena. Eu chorava de rir sentada no sofá. Minha mãe ficava me olhando com uma cara de ué, e eu chorava de rir lendo as conversas. Não, e o terceiro ano também foi outra loucura, né? Gente, o terceiro ano eu chamei a menina de Não, Faustão. Meu mas o Deus terceiro, do céu. mas o terceiro ano, pra mim, ultrapassou todos os limites. Porque o terceiro ano era juntar TCC, e era raiva de outros anos, e o povo. Gente, aquele grupo virou um fuzuê danado. E o povo. O pior era que o povo não falava nada. A gente só via pelo menos eu só via as mensagens subindo e no outro dia que o povo ia me contar o que tinha acontecido. Gente, eu gargalhava. Eu não me aguentava. Nossa,
Foi muito gostoso a época da escola, muito gostoso. Eu sinto falta, sabia? Eu dava muita risada, gente. Não tinha como você ficar triste. Porque eu dava muita risada. E no ônibus, então, com a Isabela fazendo palhaçada. A Isabela fazendo careta pro pessoal que entrava no ônibus. Eu E, tava, tipo, as pessoas ficavam olhando com uma cara de... Sabe? Nossa, eu gargalhava, não me aguentava. eu Passava tava, fome, sono, cansaço, mas... eu tava falando isso com a Nicole no. é, o episódio dela saiu hoje, né? E eu tava falando com ela sobre isso, que, tipo assim, o que eu mais sinto falta da escola era que, tipo assim, cara, eu chegava na escola super cedo, né? Tipo, chegava, o portão ainda tava fechado, tipo, era umas 6 e pouca da manhã. E da hora que eu chegava no portão da escola, a hora que eu saía do ônibus, chegando em Barueri, eu estava dando risada. Porque, assim, não tinha um negócio, assim, de tipo, ai. O dia hoje foi centrado, porque é uma coisa que eu sempre falo. A nossa sala, eu acho que eles fizeram todo um estudo, entendeu? Eles Juntaram os falaram assim, piores. eles falaram assim, não, esse povo aqui, eles são meio desequilibrados, deixa eu colocar eles juntos em uma sala, e o povo centrado eu vou colocar em outra sala, porque era a distinção entre o A e o B, porque, tipo, o A, que era a gente, não tinha ninguém que girava bem ali naquela sala, não, gente, por isso que tinha tanta briga, porque o B, eu nunca ouvi, gente, sinal de briga que a gente Não, e tava tipo, querendo. se tinha briga, era assim, muito calado, era muito tranquilo. Agora o A movimentava até os professores. Pois é, Gente do céu, era uma coisa sem senso total, sabe? Total, real, oficial. Mas era muito gostoso. E, tipo, não tinha um dia que eu chegasse triste, tipo, saísse de lá triste. Se eu chegasse triste por algum motivo pessoal, eu chegava lá, nossa, eu gargalhava, eu não me aguentava. Era muita palhaçada o tempo inteiro. Os professores eram muito palhaços o tempo inteiro. Era muita falta de senso o tempo inteiro. Nossa, era muito gostoso. sim, é uma das ótimas lembranças, é isso, né? De lembrar que você ria o tempo todo, que você tava com gente legal o tempo todo, porque de verdade o, o ensino médio valeu a pena. Por Valeu. mais que Nossa, valeu demais. Por mais que era muito puxado, mas assim, valeu a pena. Eu fico pensando, cara, se eu não tivesse ido pro ITB, eu não sei se eu teria vivido o tanto de coisa que eu vivi, não só de pessoas que eu conheci e tal, mas eu digo também em experiências, né? Porque querendo ou não, a gente teve muita experiência, né? No primeiro ano a gente teve que ir lá no Ibirapuera, a gente ia em museu, a gente tinha um monte de coisa que eu acho que se a gente tivesse em, em qualquer outra escola, a gente não teria essa experiência, né? Sim, e o nosso curso também proporcionava muita experiência, porque, tipo assim, a gente tinha que ter contato com diversas coisas. Então, assim, eram diversos universos que a gente tinha que ter contato, e então não era uma coisa assim, nossa, eu só estudo isso. Não, você estudava um monte de coisa, você sabia de um monte de coisa, você era submetido a apresentações que te passava, que te fazia passar vergonha, e você tinha que vencer, e você tinha que criar algo novo. Era um ingresso que você tinha que fazer para dar a sensação que a pessoa vai entrar num teatro, ou é uma encenação, ou é uma roupa, ou é um slide diferente, ou é um vídeo diferente, uma música que você coloca. Tipo, a todo tempo a gente era estimulado a fazer algo diferente. Tipo, então, mesmo que fosse puxado, porque realmente era puxado, tinha dia que a gente chegava, não comia nada, passava o dia inteiro sem comer, ia embora da escola às 7 horas da noite. Pegava ônibus em Alphaville, que é um trânsito do caramba, chegava em casa quase 9 da noite para acordar às 5 da manhã no outro dia e estar tá lá de novo. Tipo, era puxado, era muito trabalho, era trabalho que você tinha que entregar em uma semana e era um puta do trabalho. Mas assim, era muito gostoso, porque te estimulava sempre estar tá fazendo alguma coisa. A gente não ficava entediado, essa é a palavra. A gente não ficava entediado, a gente não tinha tempo para pensar, para ficar. Ai, sabe? E eu sinto falta disso. Eu acho que é uma das coisas também que eu mais sinto falta, porque como a gente era o tempo inteiro estimulado a pensar, a fazer, a ter coisa para fazer, eu acho que quando você sai, no começo é um alívio, mas depois tipo, você sente meio que um vazio, sabe? Que saudade daquela rotina de sair 5 da manhã e chegar às 8 da noite, sabe? Eu sinto Uhum. muita falta disso, muito mesmo. Sinto falta de conversar, de uma coisa assim que eu gosto muito e sempre vou falar muito da nossa escola, especificamente do nosso curso e dos nossos professores. Eles sempre enxergavam
com certeza todo professor, né? Mas eu vou falar assim da nossa vivência, porque eles foram meus professores. A gente sempre foi muito privilegiado em questão de professor, porque eles não eram só professores de matéria, eles eram professores de vida mesmo. E eles acreditavam na gente de uma forma tão grande que, tipo assim, para eles a gente vai ser um sucesso e ponto final, independente do que a gente fizer. E eu sinto muita falta disso. Acho que quando a gente saiu de lá, a gente se deparou com o mundo real. E nesse mundo real, tem pessoas que te estimulam, mas tem muita pessoa que não tá nem aí, sabe? Cada um vivendo a sua vida e tudo bem, porque a vida adulta é assim, a vida é isso aí. Às vezes não dá tempo de você olhar para o outro porque você tá correndo atrás do seu ali. Mas eu acho que eu sinto falta disso, de ter alguém acreditando muito em você, de ter alguém te estimulando, sabe, demais, te passando algum tipo de conhecimento. Porque eu sou uma pessoa que eu gosto de aprender. E aprender independente, não é matéria por matéria que eu digo. Eu gosto de, tipo, por que, que a almofada é branca? Porque alguém pensou nela assim, aí, não, o conceito da almofada, e teve gente que passou por essa. Eu gosto de ter conhecimento, sabe? Gosto de ter assunto para falar. Eu falo muito. Então, eu gosto de ter Uhum. assunto para falar. E lá era o tempo inteiro conhecimento, sabe? Era conhecimento de várias coisas. Era conhecimento de política, era conhecimento de sociedade, era conhecimento de coisa besta, era conhecimento da vida um do outro, de experiência de familiar, sabe? Essa troca, o calor humano. Eu sinto muita falta disso também, muita mesmo. E é legal de ver, assim, algo que você estava falando muito, né? Dessa coisa de nós sermos estimulados o tempo todo, né? E querendo ou não, a gente estava o tempo todo produzindo alguma coisa, né? Até porque o nosso curso técnico era de publicidade, então a gente estava produzindo o tempo todo, a gente tinha que ter criatividade o tempo todo para fazer um negócio novo. E é legal de ver, assim, né, as pessoas que estão ao nosso redor, assim, por mais que eu não seja próxima de muitas pessoas, mas algumas eu acompanho nas redes sociais, e é muito legal de ver que, tipo assim, as pessoas, elas ainda estão produzindo, tipo, o que elas aprenderam na publicidade, elas estão usando, tipo, por mais que a pessoa, sei lá, vai ser dentista, mas ainda assim, tipo, ela usa as redes sociais dela, ela tem um posicionamento de marca, assim, que a gente aprendeu muito em publicidade. Então, Muito. é muito legal ver isso, né? Porque, tipo, tá todo mundo, por mais que a área da pessoa não seja diretamente comunicação, mas ainda assim a pessoa tá produzindo. Tipo, ainda não parou com essa coisa que a gente aprendeu, né? De estar produzindo 24 por 48, porque, querendo ou não, essa é a nossa mente, né? É uma coisa que a gente até conversava muito, né? No tempo de escola sobre isso, né? Sobre essa questão da produção, de ter que fazer as coisas o tempo todo, dessa demanda, né? Porque, querendo ou não, todo dia a gente tinha algo novo para fazer, uma aula nova, sei lá, criar site, pensar em cor para as coisas que iam ser feitas. E como você falou, é uma coisa que faz falta, né? Porque quando a gente faz isso todos os dias, a gente acaba tendo feeling, né? Tipo, por mais que você nem seja bom naquilo, mas você sabe, né, que, tipo, tal cor com tal cor é bom porque dá contraste, porque isso, porque aquilo, e depois de um tempo sem fazer, você fica meio, ainda demora, né, pra você voltar com aquilo. E tipo assim, é uma coisa que ficou meio que acoplado com a nossa personalidade, isso, porque a gente estava o tempo inteiro sendo estimulado a produzir, a fazer alguma coisa, ter essa criatividade, ter esse feeling que você falou. De tanta gente fazer, a gente acaba adquirindo isso, flui naturalmente, né? Faz parte da gente. Que é engraçado, porque as pessoas que não estão no mesmo universo, que nos conhecem, assim, e porque, por exemplo, quando alguém vai falar de mim, que, não viveu no mesmo universo que a gente, acabou de me conhecer e fala: caramba, você é uma menina muito criativa. E aí eu fico assim: eu não sou criativa. Eu não me acho criativa, porque a minha visão de criativa é muito além, né? É uma questão de estudo, é uma questão. A gente via coisas na publicidade que falava: meu Deus, como é que alguém consegue pensar nisso? Então, assim, eu me comparando à criatividade de fato que a gente tem como bagagem, eu não sou criativa. Mas para as pessoas, isso é uma coisa que eles veem na gente, né? A criatividade, porque é algo tão natural que mesmo a gente não produzindo algo, o nosso jeito de ser acaba sendo criativo, as nossas ideias de fazer algo no dia a dia acaba sendo criativo, sabe? O que a gente vai fazer no dia? Vamos fazer isso, 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 isso. E aí a pessoa começa a falar: caramba, você é muito criativa, você tem. E tipo, você fica.
Ué, mas eu só tô vivendo, né? Porque é algo que foi tão estimulado na gente que já virou parte da gente. Então eu acho isso muito legal mesmo. Isso é muito verdade. Eu senti muito isso, porque como eu faço jornalismo, né, querendo ou não, tem um pouquinho, né, um pouquinho ali de publicidade, a gente às vezes tem que fazer algumas peças, né, tipo, colocar as coisas assim no lugar, e assim, é muito diferente, porque assim, na publicidade a gente tá o tempo todo preocupado com cor, preocupado com isso, preocupado com aquilo. E no jornalismo, as pessoas elas têm essa preocupação, mas é muito menor. Então, às vezes eu vejo uma coisa que, tipo, pra mim salta muito aos olhos, mas que para as pessoas é tipo, não, tá normal, né? Deixa assim. Mas que pra mim é um negócio assim, não, precisa alinhar, precisa fazer, precisa arrumar. Tanto que É, tipo, para as pessoas, tá bom assim. Não tá bom assim, tá horrível, tá péssimo, tem que arrumar a linha, coloca no lugar, essa cor não combina com essa, porque isso tá. É muito isso, muito. E é uma coisa que exatamente. vai ficar para sempre, eu acho. É uma coisa que esse olhar que a gente desenvolveu é uma coisa que vai sempre despertar. Não tem como a gente bater o olho numa peça ou bater o olho em qualquer coisa de comunicação assim visual e não ter um senso crítico, sabe? Não tem como. Mesmo que a gente. Porque eu não era de criação, mas se eu bater o olho em qualquer peça, é, é, eu vou saber. Se tiver algo ali feio, vai me incomodar. Se tiver algo que não contrasta, vai me incomodar. Porque é algo que a gente sempre teve contato e a gente teve que desenvolver esse olhar crítico. Então, eu acho que é uma coisa que vai ficar para sempre. Como a gente também vai saber reconhecer algo que é muito bom. E a gente vai saber entender aquilo também, né? Eu acho isso muito legal. Sim, e como você falou, eu também sou zero a pessoa de criação, gente. A pessoa que mais apanhava nas aulas de criação era eu. Teve até uma vez, acho que foi no primeiro ano, que o Ruglis, a gente estava todo mundo lá na sala e não sei o quê. Aí o Ruglis passou o passo a passo de como era para fazer as coisas. Ele passou na minha mesa, aí eu pedi ajuda para ele. Ele olhou pro meu negócio e falou assim: nem Não dá dá nem Ctrl Z, Ctrl não. Z, É, deleta não e dá Ctrl esquece Z, de não. novo. Deleta tudo isso aí. Eu falei, meu Deus do céu, tanto que virou uma piada interna, né, entre todo mundo ali. Virou. Tipo, não. Não dá Ctrl Z, não. Deleta tudo isso aí. Porque tava horrível, gente. E o tanto que eu apanhava na parte de criação, assim, eu só fazia realmente por conta de nota. Mas, assim, eu sou zero essa pessoa. Cara, Passava vergonha que só. eu acho que assim, em criação, eu acho que ferramenta eu também não manjo. Não manjo. Eu sei fazer o básico. Mas eu sou muito. Minha cabeça é muito a milhão, sabe? E às vezes, eu não sei se você tem problema com isso. Porque assim, eu digo também porque eu sou uma pessoa muito ansiosa, né? Aí a gente já tá entrando em outro assunto, mas enfim, eu me empolgo. Mas assim, eu sou uma pessoa muito ansiosa, então a minha cabeça é muito a milhão. Então, da mesma forma que, tipo, isso me faz muito bem e que é uma coisa que vai enriquecer qualquer coisa que eu fizer, porque eu vou ser uma pessoa criativa com aquilo, ao mesmo tempo, às vezes, me faz mal, porque a minha cabeça não para, sabe? Aí, tipo, eu quero fazer isso e isso, eu já começo a imaginar aquilo e nananã, e, tipo, um negócio não tem como fazer. E aí, tipo, por eu ter esse olhar crítico, aí eu quero um negócio perfeito, mas no momento não tem esse negócio perfeito. Mas aí, a gente precisa começar, sabe? Esse negócio de ter a mente a milhão o tempo inteiro é uma coisa que o curso desenvolveu muito em mim. Em mim também. É uma coisa que é até meio chata, assim, às vezes. Mas eu acho que é uma coisa que a gente tem em comum, assim. É que, vou dizer assim, depois você me fala se eu não tô doida. Mas a minha visão sobre mim e sobre você é que nós somos muito mais as pessoas que gostam de estar ali na frente. Então, tipo assim. Se precisar fazer uma apresentação, a gente é muito mais a pessoa do fazer do que estar ali nos bastidores. Tipo assim, se precisar fazer uma peça, a gente vai fazer. Mas a gente prefere muito mais o contato com as pessoas. Aquela coisa, tipo assim, Isso. vamos apresentar, vamos conversar, vamos bater papo com as pessoas. A gente é muito mais do contato humano do que tá ali fazendo as coisas. Então, por isso que talvez a gente não deu certo na parte de criação, né? Isso. E tipo assim, realmente é isso. Eu acho que a gente gosta muito também do pensar. O que a gente pode fazer para atrair as pessoas para isso? Aí a gente pode colocar isso na peça, a gente pode fazer isso, aí a gente pode trazer isso para como experiência viva para o real, que vai capturar muito mais as pessoas, e aí desenvolve a dicção, desenvolve a fala, tem um português às vezes mais desenvolvido do que as outras pessoas, e a gente gosta disso, né? Pelo menos, assim,
pelo que eu convivi com você 3 anos, você sempre apresentou muito bem, você sempre se colocou muito bem, você sempre esteve à frente nas apresentações, eu também sempre estive ali e eu sempre gostei disso. Mesmo que eu me tremesse inteira, no momento que eu começava a apresentar é como se eu tivesse esquecido de tudo e só aquilo fluía, sabe? E era uma coisa muito gostosa, é uma coisa muito satisfatória, tipo, ter o contato humano, olhar na cara da pessoa, explicar, e é algo que, tipo, eu não sei você, mas é uma coisa que eu trago comigo. Por exemplo, eu tô conversando com o meu namorado, e aí, tipo assim, ele não sabe tal assunto. Ah, você pode me explicar? Tipo, eu tenho prazer em explicar sobre aquilo, sabe? Fazer ele entender aquilo. E a gente entra num. E eu não consigo falar de uma coisa e não aprofundar aquilo, não trazer referência, não levar como se fosse um papo mesmo, sabe? Desenvolver esse papo. Tanto que, tipo, ele até fala, caramba, você gosta de explicar, né, as coisas, e você explica bem. E não é porque eu explico bem, porque eu sou boa só nisso, pode até ser, mas é porque eu sinto prazer naquilo, sabe? Quando a gente sente prazer naquilo, é muito mais fácil, eu acho. Porque a gente desenvolve aquilo com mais fluidez. É igual quem é de criação. Se colocar ela para apresentar, ela não vai ter a mesma desenvoltura. Para ela é prazeroso estar ali sentado, criando, e tipo, aquilo flui, sabe? Não é uma coisa assim forçada, é uma coisa que flui mesmo. Isso é muito real. Eu percebi muito isso quando eu comecei a gravar pro podcast. Porque assim, o primeiro podcast que eu fiz, eu gravei, nossa, e foi aquela adrenalina, aquela coisa gostosa, igual você falou, né? No começo você tá ali nervosa, mas aí depois acabou o negócio, você tem aquela sensação de dever cumprido, de caramba, nossa, eu fiz o melhor que eu podia fazer para esse negócio sair bom. E aí eu fui conversar com um amigo meu, né? Falei, nossa, mas agora eu vou ter que aprender, né? Como é que mexe, como é que edita essas coisas. E eu não sou essa pessoa, né? Eu gosto muito mais do fazer, do processo de conversar com a Da pessoa, de mão na pensar em massa, né? perguntas. Exatamente. Eu gosto de amarrar a ideia, de fazer um negócio muito legal, e da ação mesmo, e depois eu gosto de entregar para outra pessoa fazer, né? Tanto que era muito o que a gente fazia no ITB, né? A gente separava em grupos porque cada um desenvolvia melhor em uma área e isso era maravilhoso. E aí, beleza, conversando com ele, eu falei isso, né? Aí ele falou assim: Nossa, eu tenho um amigo e ele também tem um podcast e tal, ele pode te ensinar e tal, tal, tal. Beleza, eu conversando com o menino. Eu falei: Então, querido, eu não quero aprender isso, não tem como você fazer isso pra mim? Ele falou, tem. E, tipo assim, foi um maravilhoso pra mim, porque é muito mais fácil eu me focar muito mais naquilo que eu tô fazendo do que depois pensar, nossa, depois que eu sair daqui. Porque, querendo ou não, gera um peso, né? Você fala assim, você pode estar super animado pra fazer, mas só de pensar que depois você tem que editar, depois você tem que fazer isso, depois você tem que fazer aquilo. Pra mim, não funciona. Eu sei que pra muita gente é um negócio que é muito legal, mas pra mim, eu gosto muito mais da ação, de estar presente ali, né? Porque se eu tô pensando que depois eu tenho que fazer isso, depois, sabe, quando tem muitas etapas depois daquilo, pra mim já dá um negócio de, ai, não sei se eu vou fazer, sabe? E eu acho que é porque, tipo assim, eu, eu sou uma pessoa que eu detesto fazer algo que eu não sei. Ah, mas tudo na vida você vai aprender. Legal. Mas, por exemplo, isso. Eu detesto a sensação de eu ter que fazer algo, mas eu não saber. Sabe? E, tipo assim, o porquê que eu tenho que fazer isso. Eu gosto que a pessoa me explique o contexto do negócio, porque daí eu vou saber o porquê que eu tô fazendo aquilo, sabe? Então, o não saber algo e ter dificuldade nesse algo e ter que fazê-lo me incomoda de um jeito tão grande, ter que depender de ajuda e pedir para a pessoa e pedir várias vezes para a pessoa te ensinar. Isso me causa uma angústia tão grande, porque é diferente, por exemplo, eu vou apresentar, eu vou conversar, eu vou desenvolver, vou colocar a mão na massa, tá ali na linha de frente que você falou. É uma coisa que eu tenho facilidade, é uma coisa que eu gosto de fazer. Então, mesmo que eu encontrar dificuldade, encontrar vergonha, eu ter que estudar o tema, se é algo cansativo, é algo que eu vou ter prazer, porque é algo que eu gosto. Agora, por exemplo, essa parte mais técnica que você falou de edição, essas coisas assim, nanana, e tantas outras coisas, eu ter a obrigação de fazer me incomoda profundamente. E aí, tipo assim, a palavra pode até ser chucra, mas eu perco tesão, sabe, no negócio, porque é uma coisa Uhum. que me incomoda não saber. Eu tenho essa mesma sensação. De tipo assim, como você falou, né? Tipo,
todo mundo pode aprender várias coisas, mas a gente tem que ver também o que que a gente é bom. Então, tipo assim, beleza, eu sou muito bom em estar na linha de frente. Então, beleza, eu vou fazer o meu melhor estando na linha de frente e depois eu dou um jeito, sabe? Eu passo para outras pessoas que o melhor que elas podem fazer é outra coisa, sabe? Porque eu acho que a gente precisa saber muito naquilo que a gente é bom para lapidar isso, né? Porque muitas vezes a gente fala assim, você já é bom nisso, não precisa mais fazer nada. Não, é uma constante, né? Você precisa estar sempre melhorando, estar sempre vendo uma forma mais, vamos dizer assim, prazerosa para você de fazer aquilo. Porque senão, como você falou, depois de um tempo, vai perdendo a vontade de estar fazendo e de E querer ficar fazer aquilo. preso, né? E eu acho que é isso que todo mundo tá procurando, assim, na vida. É procurando algo que você goste muito de fazer. Claro, isso é óbvio, isso vem... a maturidade te traz isso de que você saber que nem tudo vai ser flores. Então, até mesmo na parte que a gente gosta, vai ter algo que a gente vai ser cansativo de fazer, vai ser mais trabalhoso, requer mais esforço. Tipo assim, caramba, não, eu tô muito cansada, não quero fazer isso, mas eu preciso porque faz parte. Mas num todo, você precisa ter vontade de estar ali, você precisa ter vontade de fazer. Mas entra naquela questão que eu falei. Por exemplo, eu tenho várias coisas que eu me privo e eu tô passando por essa fase, assim, agora. Acho até legal, tipo, gravar esse podcast, porque quem sabe, né, mais pra frente eu acho que não é tomar vergonha na cara a palavra, mas eu tomo coragem, essa é a palavra. E esteja executando o que eu tenho vontade de fazer hoje. Mas assim, eu me privo justamente por não ter a perfeição, sabe? Uhum. Do negócio. Tipo assim, comece com o que você tem. Mas eu tenho dificuldade com esse começar com o que eu tenho, porque eu exijo tanto e eu fico tão pilhada com tanta coisa, eu penso tanta coisa, eu quero fazer tanta coisa, eu penso tanta coisa criativa, eu penso em tanta coisa bonita, que eu quero ver isso, sabe? Mas, tipo assim, às vezes, o que eu tenho no momento não dá para fazer isso. Não é que vai ficar feio, não é que vai ficar mal feito, mas não dá para chegar no nível que eu tô pensando, sabe? E eu preciso começar de alguma forma, mas por eu exigir tanto, sabe? Por eu gostar, aquele negócio, é executar o seu melhor. Mas eu quero tanto fazer o meu melhor que às vezes eu me paraliso. E, tipo assim, eu prefiro não fazer do que fazer com o que eu tenho, entendeu? Isso é errado, porque então eu nunca vou chegar aonde eu tô imaginando. Porque eu nunca vou começar, entendeu? Sim. Mas esse foi muito meu pensamento quando eu comecei o podcast. Eu ficava pensando a mesma coisa, eu falava, caramba, tipo, mas. Porque assim, até uma coisa que eu falei muito no Papo 10. O Papo 10 está sendo um outro podcast que eu fui, e ele tá sendo muito falado aqui, né? Mas tudo bem. Foi uma coisa que eu falei muito com eles. É que, tipo assim, cara, às vezes a gente tá olhando para pessoas que são, tipo, muito maiores que a gente. Tipo, no contexto de podcast, né? Eu falei para eles que, tipo, a gente tá olhando pro Flow, a gente tá olhando pro Podpah, pra podcasts que são enormes, assim, pro um pessoal, assim, que tem dinheiro, que tem estrutura, e que, tipo assim, com o dinheiro e com a estrutura que eles tinham no começo, eles começaram. E, tipo assim, a gente precisa fazer a mesma coisa, a gente só tem que entender que a gente tem menos condição e É o vamos dizer momento, né? exatamente. Mas assim, é a mesma coisa. O começo, ele vai ser ruim para todo mundo, sabe? Não vai ser aquele começo estrondoso, aquela coisa enorme, porque a vida não é assim. Mas é uma coisa que eu até falei para ele, falei assim, eu prefiro muito mais fazer e se lá na frente não der certo, e se lá na frente, sei lá, as pessoas não gostarem de ouvir, as pessoas não sei lá, falarem, isso aqui não me interessa. Mas pelo menos eu fiz, pelo menos eu comecei, pelo menos eu tive essa iniciativa, sabe, de fazer as coisas, porque a gente precisa, em algum momento, tirar as coisas do papel, né? Porque, querendo, acho que com você eu já falei de vários projetos, de várias coisas que eu queria fazer, mas que quando eu começava, ou, tipo, dava os primeiros passos, eu falava, não, mas não tá do jeito É que eu muito quero, não. grande para mim, né? E aí eu parava. Só que, tipo assim, se eu tivesse insistido um pouco mais, o negócio ia crescer. E outra coisa que eu falei muito para eles também, é que muitas vezes a gente tá muito preocupado com o número, a gente tá muito preocupado com o resultado e pouco preocupado com se isso faz a gente bem. Então, assim, eu poderia muito bem
parar e falar assim, ah, não tá tendo o tanto de ouvintes, de pessoas que estão engajando da maneira que eu queria, então vou parar. Mas não, porque se eu continuar, muitas outras pessoas vão saber desse trabalho, vão saber desse projeto, e aí vão querer saber um pouco mais, né? Então não tem como a gente medir só por resultados, entende? Sim, e eu acho que assim, a gente foca muito no resultado e esquece do processo, né? E para tudo na vida é um processo. Eu falando assim, caramba, bonito, ela entende. Não, eu não entendo. Eu tô falando isso, mas eu tô falando isso para mim também, porque eu tenho dificuldade com o processo. Por ser uma pessoa muito ansiosa, por ser uma pessoa que tá com a cabeça sempre a mil, pensando mil coisas, querendo fazer mil coisas, e de uma certa forma isso me paralisa, porque eu não consigo fazer todas as coisas que passam na minha cabeça, ou, enfim, não há condição de fazer isso no momento. Tipo, sabe? Eu acho que a gente acaba esquecendo de que tudo tem um processo e a gente precisa aprender com o processo, porque é no processo que a gente vai desenvolver o nosso melhor, é o processo que a gente vai consertar os nossos erros, é o processo. E aí sim, consequentemente, vem o resultado, sabe? É que nem você falou, tá focando em pessoas maiores que a gente. No caso, ser o Flow e o Podpah, né? Que são os mais falados. Só que, tipo assim, será que eles um dia não foram a gente? Com certeza, sabe? Será que não passou esse medo por eles? Com certeza. Será que não teve pouquíssimas pessoas ouvindo? Com certeza. E olha onde eles chegaram, sabe? E olha quem são eles hoje. Será que se eles tivessem se paralisado, por isso eles estariam onde eles estão? Exatamente, é algo que eu penso muito, assim. E foi algo que me fez, tanto que eu contei para duas pessoas só antes de começar, né? Que foi para você e para Nicole. Falei só para vocês duas. E aí, tipo, logo quando eu falei, vocês já falaram, ah, não sei o quê. Só que eu lembro que eu falei pra Nicole, eu não sei se eu falei isso pra você também, que eu falei assim, não, mas vamos ver se eu vou tirar isso do papel, né? Isso, falou. Se não vai ser simplesmente um negócio que eu vou falar agora e que no final das contas não vai dar em nada. Entendeu? Mas aí eu comecei, falei, ai, gente, quer saber? Já estamos aqui. E outra coisa, eu fiquei pensando, tipo, meu, jornalismo, eu não posso simplesmente. Tipo assim, o jornal, o papel já acabou faz tempo, né? Então eu não posso simplesmente achar que só porque a internet está aí, que a internet vai durar para sempre, que as pessoas vão consumir internet da maneira que estão consumindo hoje para sempre. Talvez sim algo novo. E se eu não começar agora, talvez vai ser muito mais difícil lá na frente de... Se introduzir, né, nesse mundo. Exatamente. Assim, eu acho que o maior adversário nunca é o outro, nunca é. Eu acho que o maior adversário é a gente mesmo. Eu li uma frase esses dias que falava assim: tá com vergonha de fazer tal coisa, não fique. As pessoas não se importam tanto com você quanto você mesmo. Tipo assim, acho que às vezes a gente entra tanto na questão de ser o sol da questão, o sol do universo, que a gente acha que todo mundo tá voltado os olhos pra gente, tá sendo crítico e tá exigindo da gente da mesma forma que a gente se exige, da mesma forma que a gente se vê. E às vezes as pessoas nem estão enxergando, sabe? E aí, às vezes, a pessoa nem tá esperando aquilo de você e, tipo, o que você fizer, a pessoa vai achar muito legal. Porque ela não tá tendo a mesma visão crítica que você tem de si mesmo, sabe? Tipo, Uhum. eu sou mais ligada no mundo de moda, né? De roupa, assim. E aí já aconteceu de eu montar um look, porque é uma coisa que eu gosto. Só que eu falar assim, nossa, que hoje mesmo eu fui trabalhar e aí eu coloquei, tipo, uma roupa e eu não saí satisfeita com essa roupa. Eu não achei feia, porque senão não teria saído, né? Mas também não achei, tipo assim, eu poderia ter dado o meu melhor. E aí a menina chegou e falou assim: caramba, eu te acho muito estilosa, eu pago mó pau pra você. Tipo assim, as pessoas não estão exigindo a mesma coisa que você, sabe? A, Uhum. a gente dá menos aplausos para as nossas pequenas vitórias. E eu acho que é isso que paralisa, pelo menos assim, por mim. Isso é uma coisa que me paralisa demais, porque eu sou muito crítica comigo. Por exemplo, se alguém chegasse em mim, que nem você falou do podcast, tipo, eu abracei, eu falei pra você, não, vai em frente, você tem que ir, nananana. Só que se fosse pra mim, eu falaria, não, mas eu não tenho isso, eu não posso isso, eu não sei falar isso, eu não tenho boa tipo assim, eu coloco limite, sabe? E, às vezes eu abraço demais as pessoas, e não que eu deva parar de fazer isso, mas me abrace de menos, sabe? Talvez eu seja a pessoa que mais frustra os meus sonhos por ser tão crítica sem necessidade, sabe? Por ser tão exigente sem necessidade.
Isso é verdade. Isso é muito verdade. Eu percebo isso muito em mim também. Que, tipo assim, como a gente falou no começo, por nós termos essa questão mais crítica e tal, é, a nossa mente está pensando o tempo todo, está pensando em várias formas, né, de fazer coisas diferentes, e a gente tem muitas ideias. Só que nós somos as pessoas que matam, né, as nossas ideias. A gente tem uma ideia muito legal e a gente fala, nossa, essa ideia é muito legal. Mas aí depois passa uma hora a gente fala, nossa, é legal, mas talvez eu não consiga fazer isso. Aí passa mais uma hora e a gente fala, eu não sei se é tão legal, não sei se as pessoas vão querer ver. Então, assim, Isso. é muito isso, sabe? Mas eu fiquei, tipo assim, querendo ou não, a área da comunicação e estar na faculdade durante esse tempo todo, né, assim, questão de pandemia e tudo isso, me forçou. É uma coisa assim que é real para minha vida, me forçou a sair da minha zona de conforto, porque assim, um dos principais motivos assim que eu queria ir para a faculdade, sim, para fazer jornalismo e todas essas coisas, mas também para conhecer gente nova, para conversar com pessoas, para sair da minha bolha, né? E durante a pandemia, como que você sai da sua bolha, né? Se você não vê ninguém, se você não conversa com ninguém. E eu tive que fazer uma forma diferente de que isso aconteça, né? Então, assim, eu comecei a ser muito mais ativa nas aulas, eu comecei a me inserir em projetos, assim, da faculdade, e não simplesmente ser passiva, né? Estar ali no lugar e, tipo, beleza, acabou. Só Mas ser mais existir. ativa. É, de participar do negócio, né? Porque senão você não vai conhecer ninguém mesmo, né? Sim, sim. E, tipo, eu acho que a gente fica muito olhando, né? A gente é muito isso que você falou. Acho que a maioria da vida, assim, a gente é muito passiva e fica só ali marcando presença, achando que isso é o suficiente. Não é isso, não é isso que preenche. Eu acho que é muito isso. Eu acho que às vezes a gente está esperando algo acontecer, só que esse algo só vai acontecer se a gente se manifestar de alguma forma, sabe? Não tem como, não tem outro jeito. Ah, veio. Eu acho que chega um momento na nossa vida. Eu acredito muito em propósito, né? E é uma coisa que a gente tem isso em comum. E a gente sempre conversou muito sobre isso. Eu acredito muito em propósito e acreditei a minha vida inteira, e não só levando para uma parte de religião ou Jesus, até mesmo para quem não acredita, mas propósito de vida, ter um sentido na sua vida. Acho que todo mundo tem um sentido na vida, nasceu para fazer algo, tem algo de especial para oferecer para o mundo. E eu acho que você consegue postergar isso até um certo momento da sua vida. Porque chega um momento que aquilo te incomoda tanto que você tá gritando pra ir pra fora, sabe? Mesmo você Uhum. tentando esconder a sua vida inteira, mesmo você tentando fugir, mesmo você tentando de se contornar de qualquer forma, ou postergar, ou, sabe, realmente deixar para depois. Chega um momento que seu corpo grita por isso. Tipo, o seu corpo, a sua vida grita, pelo amor de Deus. Vamos começar isso agora. Quando que você vai mudar a sua vida? E eu digo mudar a vida não é dinheiro, não é ficar rico, não é ficar famoso. Acho que mudar a vida é começar você ter um sentido na sua vida. Sabe? Você olhar para sua vida e falar assim: por que eu faço isso? Porque eu gosto, porque eu nasci para fazer isso, porque é o meu propósito, sabe? Eu vivo para isso. E não necessariamente precisa ser nos holofotes, pode ser nos bastidores, se for o seu sentido, sabe? E eu acho que chega um momento que isso te incomoda tanto que vai te impulsionar a colocar isso para fora, sabe? De uma forma ou de outra, sabe? Pode ser você manifestando e correndo atrás daquilo que você nasceu para fazer, ou você vai ver frustrado pro resto da sua vida, porque isso tá te incomodando tanto que tá gritando para sair, sabe? Sim, isso é muito real. Muito real mesmo, assim. E como você disse, não tem como fugir. Não tem como fugir. E essas coisas, assim, elas são muito perceptíveis, né? Tipo, pra gente e para as pessoas que estão ao nosso redor, né? Então, assim, por mais que até mesmo você queira fugir, as pessoas que estão ao seu redor e que, né, acreditam em você, elas vão querer que você, tipo, avance também, né? Sim, e assim, eu acho que parece que quanto mais a gente tenta fugir, mais as pessoas tocam nesse ponto. Tipo, meu Deus, por que você não faz isso? Aí você fica, caramba, mano, eu nasci pra fazer isso, eu sei fazer isso muito bem. Por que a pessoa tá citando isso? Eu nunca falei disso pra ninguém. E parece que é o que mais as pessoas falam, sabe? Ah, você deveria fazer isso. Puta, eu sei, eu deveria fazer isso. Mas eu tô me privando, eu tô me freando, eu tô, sabe? Tipo assim, eu acho que não só o nosso corpo grita pra fazer, mas como a vida tá falando, cara, e aí, o que você vai fazer? Você vai começar quando? Tô te esperando, e aí, o que você vai fazer?
sabe? Mas eu tenho dificuldade com isso. É uma coisa que eu tenho muita dificuldade, que preciso trabalhar muito isso, que é parar de me cobrar tanto e começar. Cara, você precisa começar, é isso que você tem. E aí, o que você vai fazer? Você vai ver frustrado pro resto da vida, vai ver querendo pro resto da vida e vendo os outros fazendo acontecer, ou você vai fazer o seu também, que você tem capacidade disso, sabe? E é o Uhum. seu melhor. E quando você faz o seu melhor, as coisas fluem, porque não tem como você entregar o bem e não receber o bem de volta, sabe? É questão de reconhecimento isso mesmo. Sim, sim, sim. E a Moga, voltando lá em um ponto que você falou lá no começo, que é sobre moda, porque eu que convivi com você 3 anos e vi todos os seus looks, entendeu? As suas belíssimas criações. Então, eu queria que você falasse para o pessoal como que surgiu esse negócio da moda na sua vida, porque, querendo ou não, é algo muito latente, assim, em você, que eu vi, tipo, a partir do, tipo assim, eu já via antes da gente se aproximar, mas depois que a gente se aproximou, eu percebi muito mais, assim, como que você realmente é meio que você se prepara para isso, tem todo um ritual, entendeu? Não é só pegar uma roupa e ir É embora. louca. Não, tem um ritual, ela abre o guarda-roupa de uma maneira diferente, brincadeira. Mas assim, tipo, tem todo um ritual, né? Não é só sair de casa. Como que é isso? Não, é um ponto importante pra mim, né? Porque, assim, geralmente, o que eu percebo das pessoas? Não é que as pessoas se vestem mal, não, mas, tipo assim, é uma coisa assim: vou sair, tá bom, 1 hora antes de eu me arrumar, eu vou escolher a minha roupa e coloco. Eu não sou assim. Eu sou uma pessoa que, tipo assim, vou sair. 1 semana antes eu tô provando, montando look, surtando, não dormindo à noite. E aí, tipo, eu deito pra dormir, eu fico pensando, meu, mas aquela blusa vai combinar daquele tal jeito. Aí pesquiso no Pinterest, pesquiso na internet, blogueira, tipo, referência mesmo, sabe? É uma coisa que eu me importo, que é relevante pra mim. Como que surgiu, nem eu sei explicar isso. Porque é algo tão meu e sempre foi. Ó, uma coisa muito legal, assim, de se falar. É uma coisa tão minha que, tipo, nasceu comigo esse gostar de coisas diferentes, de montar look, nananã, que quando eu era criança, tipo, 10 anos, 8 anos, a gente saía para comprar roupa e eu tinha uma paleta de cor, sabe? Cada Meu vez que a gente Deus. saía, tipo, eu lembro nitidamente, eu tava numa época de paleta de cor roxa. Então, tudo que fosse roxo, lilás, nananana, eu criava todo o meu look pensando nessa paleta de cores. Então, todas as roupas que eu comprava era naquilo, sabe? Eu sempre tive a personalidade muito forte para esse negócio assim de moda. Eu sabia o que eu gostava e eu sabia o que eu queria, sabe? Não era tipo assim, se é criança você vai vestir qualquer coisa, não. E eu brigava para comprar aquilo que eu queria. E aí eu fui crescendo e, assim, com 11 anos de idade, eu saía com a minha tia de 20 e poucos anos para ajudar ela a comprar roupa, sabe? Para ajudar a minha tia, que era bem mais velha, 40 anos de idade, elas me levavam para poder ir no shopping e ajudar a montar look. Sabe? Eu assisti Esquadrão da Moda, tudo que trazia isso. Então, assim, sempre foi algo meu. Eu sempre gostei de usar coisas que geralmente na nossa idade não estava usando, ou uma coisa mais diferente. Não que fosse tão diferente assim, porque eu não sou tão estilosa assim. O ideal de estilo, eu não tô nem perto do que eu quero ser. Mas eu sempre gostei disso, sabe? O meu cabelo mesmo. Eu sempre tive cabelo de todas as formas possíveis, sabe? Uhum. Eu nunca fui um padrãozinho, assim, de pessoa, de estilo, sei lá, sempre foi algo muito. Esse amor, esse olhar sempre foi algo muito meu. E eu não sei explicar. A minha mãe sempre me estimulou muito. Então, grandes coisas das minhas referências, assim, primárias, a minha mãe me ajuda muito, mas sempre foi algo meu, porque nunca teve ninguém para me ensinar, sabe? Não tem ninguém na minha família que tem esse mesmo feeling que eu. É algo nato. E às vezes, até mesmo eu não falando, isso fala por mim, sabe? Uhum. Isso é muito real. É muito engraçado porque, tipo, às vezes, tipo, quando as coisas. Como que eu posso dizer? Tipo assim, a gente ia sair, a gente ia pra algum rolê. Tava todo mundo de boa. O que que pra mim é de boa? De boa pra mim é uma calça jeans, uma camiseta, um tênis, uma coisa assim, de boa. A Thaís
Meu Deus do céu, gente. Ela chegava com um vestido, com as coisas. E, tipo assim, é real, gente, não é brincadeira, não. Ela tem um feeling, assim, tipo, como ela falou, de umas coisas, assim, que, tipo, não tá usando hoje, mas que você olha nela, você fala, caramba, o que ela fez nisso, né? Porque, tipo, meu, fica bom. E, assim, umas combinações que talvez você não usaria no seu dia a dia, mas você vê ela usando, você fala, caramba, ficou bom mesmo. Então, assim, é uma coisa assim que eu vi nela desde do dia um, assim, sabe? De uniforme, ela conseguia estar maravilhosa, impecável. Ela colocava um acessório, ela fazia um negócio assim que você fala, gente, mas é só o uniforme da escola e eu tô aqui toda mal acabada e a Thaís tá Não toda tem nada a perfeita. ver também. Mas é uma coisa que, tipo assim, me incomoda. Eu não consigo colocar calça jeans, camiseta, tênis e sair. Eu não consigo. É uma coisa assim que eu travo, sabe? E aí, tipo, tem gente que olha e fala assim, nossa, caramba, é coisa fútil. Mas não é fútil. Tipo assim, nossa, eu não vou sair de casa se eu não tiver aquela roupa. Não é isso. Mas assim, é um prazer. Tá bom, mesmo que seja uma calça jeans, uma camiseta, um tênis, mas eu preciso ter o prazer de pegar a calça jeans, ver se combina com a camiseta e colocar com o tênis e pensar no acessório. Tipo assim, é algo que é prazeroso pra mim, sabe? É aquele negócio do prazer mesmo. É algo que, tipo assim, demanda um tempo, porque demanda um tempo. Tem pessoas hoje, né, com a internet e com mais fácil acesso, assim, e sabendo que isso é uma coisa que eu gosto. Então, tipo assim, eu procuro referências, eu sigo pessoas que são formadas nisso, e a gente vê que demanda um tempo também. As pessoas, elas têm que pensar em paleta de cores, o porquê dessa cor com essa cor. Então, criar look, passar todo um conceito da moda e tudo mais, trazer tendências. Então, é um negócio trabalhoso também, não é um negócio fútil. E aí você vai vendo que aquilo se torna um prazer, mesmo sendo trabalhoso, é algo prazeroso para mim, entendeu? Tem hora que eu Sim. surto, tem hora que eu choro. Mas isso faz parte, porque pessoa louca é assim com qualquer coisa. Se eu trabalhasse com números, eu ia chorar, ia ser louca, porque eu sou louca. E assim, gente, uma coisa a se pensar também é que quando você vai sair com a Thaís, você tem que ter o mesmo cuidado, né? De pensar na roupa e toda aquela. Ou Não, até mesmo, não, ou até ô, mesmo, Yasmin. ou até mesmo você manda pra ela, você fala, Thaís, como é que você vai, né? Você vai mais simplesinha, né? Você vai. Como é que você vai? Pra você aumentar os seus padrões, né? Porque senão, gente, ela vai estar, tipo, Gisele Bündchen na passarela e você vai estar, tipo, o mendigo da rua. Então, assim, tem que ter esse negócio, tem que ter essa conversa antes de sair com a Thaís, entendeu? Pra Não, você também, mas entender. eu não exijo das pessoas, tá? Eu não sou. Não, não exige. Mas assim, Thaís, pelo amor de Deus, como que a gente sai com você toda bonita e a gente vai toda mal acabada? Não tem condição. Tem nada a Os ver. nossos, os nossos padrões precisam aumentar, entendeu? Você me fez ser mais estilosa, gente, porque não tinha condição de sair com você. Cara, tipo, você me fez lembrar de uma situação engraçada, que na hora eu fiquei, tipo, sem entender. E agora, conversando com você, eu tô entendendo. Que assim, eu tava na casa da avó do meu namorado, né? E tava tendo um churrasco em família, reunião de família, na Páscoa, isso. E assim, como eu dormi lá final de semana, eu tava com um macacão xadrezado, uma jardineira, né? Um normal, e tava de havaianas brancas. Porque a gente tava em casa, porque tava calor, porque não tinha essa exigência de sair. De, tipo assim, de colocar um tênis, no caso, né? Porque a roupa era a roupa de sair, mas eu tava de havaianas brancas. E Uhum. aí chegou a afilhada da minha sogra, e nós somos amigas, né? Assim, tipo, a gente tem uma amizade. E aí ela chegou, tipo, de vestido, sabe? Uma camiseta com nó em cima, assim, manga dobrada e tênis. Aí eu falei, caramba, você tá mó arrumada, que você não querendo. Ela falou assim, não, porque quando você falou que você tava aqui, eu pensei, nossa, Thaís vai estar super bem arrumada. Não sabia que você tava de chinelo, porque se você tivesse de chinelo, eu tinha vindo de chinelo também. E aí eu fiquei, tipo assim, mas, gente, tá em casa, eu não fiquei assim. Só que, tipo, você falando agora, começa a associar as coisas. Não, gente, mas é real, Amoga, porque, tipo assim, pelo menos era a visão que eu tinha e que eu tenho ainda, né? Tipo assim, você chegava na escola com o uniforme da escola, mas você tava com um negócio diferente, você tava com um brinco, você tava com, sei lá, você tava com alguma coisa diferente. Tipo assim, não era só, tipo, eu preciso de uniforme, eu vou de uniforme. Não, você pensava em um negócio a mais. Então a gente falava assim, gente, como que a gente vai fazer um negócio diferente sem ter a cabeça da Thaís? Entendeu? Aí a gente pensava em você, não tinha como.
É real. Você nos inspira pelo menos, ó, pergunte para as pessoas ao seu redor. Você nos inspira a ser mais estiloso, porque senão a gente não dá conta de andar com você, não. Não dá, não. Não, mas eu acho que, tipo, tá vendo? Eu acho que entra nesse papo que a gente tava tendo sobre propósito. Eu acho que quando você faz algo que você gosta, assim, e olha que eu não vivo disso, meu Instagram, eu não posto nada, entendeu? Eu não posto nem foto, quem dirá coisa de Luca, que nem as blogueiras, né? Ou que nem as pessoas que estão começando aí, que tem o Instagram ativo, que de uma certa forma é meio que conhecida no nosso meio, da nossa cidade. Eu não faço nada disso por ser tão exigente, entra naquela questão, né? E não porque eu não quero, mas porque é algo que me paralisa ser tão exigente. Mas eu acho que quando você faz aquilo que você gosta e você... É uma coisa que transcende, sabe? Todo mundo inspira o outro naquilo que você gosta, porque você vê aquela pessoa, por exemplo, você falando que é com roupa, e aí te inspira. Você é uma pessoa que qualquer pessoa que você ia sentar com você, tipo, você dá boa aula, sabe? Você sabe de todos os assuntos, você se expressa muito bem, você é uma pessoa que sabe se colocar, você é uma pessoa que tem conhecimento. E conhecimento não é questão de inteligência, nossa, aquela pessoa nerd, é uma pessoa de conhecimento que é gostoso de estar junto, é gostoso de estar presente, que, tipo, você estimula as pessoas a serem igual a você. Sabe, ter conhecimento, saber se colocar, querer ser melhor, sabe? E eu acho que é isso. Quando a gente faz algo que a gente gosta, inspirar o outro ou transcender, isso é naturalmente. É natural, flui, só vai, sabe? E você nem percebe. Isso é real, isso é real. Mas você falando assim que eu tenho conhecimento, ô gente, eu sou péssima. Eu não Não sei é, dessas não. coisas, não. Qualquer Eu, assunto o ser humano domina. Ah, o eu, assunto tá disso. E, tipo assim, mesmo que você não saiba sobre o assunto, você tem algo para falar e esse algo é válido. Sabe? Você sabe se colocar. Você é uma pessoa sábia, você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa realmente de comunicação. E comunicação é que você realmente consegue se comunicar a ponto de se conectar com o outro. Porque qualquer pessoa que sentar com vai saber conversar, só vai fluir um papo com você, porque você é uma pessoa que exerce isso e é uma coisa que você gosta de fazer, né? Ai, gente, esses convidados aqui, eles estão péssimos, né? Que teve um que não falou isso. Deus me livre, vocês são péssimos. Quero não, quero mais fazer isso não. Mas agora indo para outro tópico, né? Saindo desse momento. Thaís, outra coisa que me chama muita atenção em você, e que querendo ou não, é algo até curioso, é o seu vocabulário, entendeu? Porque assim, foram 3 anos com você e todo ano você aparecia com uma palavra nova, você aparecia com uma frase nova, com uma coisa nova. Eu quero que você compartilhe isso com as pessoas, entendeu? Porque eu não posso ser a única a saber disso, não. Olha, eu vou confessar que isso não é mérito, é mérito das pessoas que eu convivo. Meu pai é uma pérola para esse tipo de coisa. A minha Realmente. tia é da Bahia, então a gente tem muito bordões, assim, que a gente acaba pegando e coisas engraçadas e trejeitos e palhaçadas. Então vem muito das pessoas que eu convivo. Meu namorado também é uma pérola, então eu tenho aprendido muitas coisas, assim, de palhaçada. Então, meu vocabulário sempre foi muito enriquecido pelas pessoas ao meu redor. Eu falo que eu sou fruto das pessoas que me fizeram, que me criaram, porque eu realmente, até nos meus vocabulários. E assim, é uma coisa que, tipo, são expressões que sai, gruda, né? Sim, gente, isso aqui é uma pérola. No segundo ano, no ensino médio, todo mundo, né, passou lá suas férias, voltamos. Aí, estamos lá conversando, não sei o quê. Aí eu falei alguma coisa pra Thaís, só que era uma coisa meio óbvia, né? Só que em vez dela falar assim, não, isso é óbvio, ela falou assim, não, né? Mas aí a grama é verde e o céu é azul. Eu falei, o quê? E todo mundo ao redor ficou tipo, começou a dar risada, porque ela é tão sem noção, as coisas que ela fala é tão sem noção que todo mundo deu risada. Que eu falei, gente, o quê? Porque, tipo assim, é uma coisa óbvia. É óbvio que o céu é azul e que a grama é verde. Isso quem fez foi meu pai. Tipo assim, ele que falou isso e aí virou maior resenha. E, tipo, é muito isso. Porque, assim, a gente por aqui quando começou a pandemia, a gente deu uma parada, né? E aí acabou seguindo essa rotina de não fazer sempre. Mas antes a gente se juntava muito, ia pra sítio.
fazia muito churrasco em família, muita resenha. O pessoal se juntava em casa, eu juntava na casa da minha tia. Então a gente tava todo tempo muito junto. E aí, tipo, sabe como é família tudo junto, né? É besteira o tempo inteiro, é zoeiro o tempo inteiro. E aí acabava saindo essas pérolas, essas frases, essas piadas internas, e saía esses vocabulários, e aí a gente leva para a vida. Tanto que a gente tem um costume de falar que quem chega no nosso meio não entende nada, que a gente tem a nossa própria língua, que as pessoas ficam perdidas, né? Vendo a gente conversar, porque é tanta piada interna, é tanto vocabulário nosso, que a gente meio que fala uma outra língua. Sabe no Hop Hari, que tem a língua do Hop Hari? É tipo a gente junto. Já que você explicou toda a história, você pode dar uma pitadinha, um saborzinho para as pessoas entenderem o que que é conversar com você? Gente, esse ano, foi ano passado, não lembro, acho que foi ano passado que eu chamei a Thaís. A gente tinha passado alguns meses sem se falar, mas a gente tá sempre se falando. Aí eu tô conversando com a Thaís. Ela, tá bom, Petrólea. Aí eu Não, falei, negrolha. foi. Aí eu falei, o quê? Aí ela foi explicar toda a situação e eu falei, meu Deus do céu, gente. Quem Ela inventou fala foi o cada Vitor. coisa. Ela fala cada coisa, gente, que eu fico perplexa. Que eu falo, gente, mas aí dê mais exemplos para as pessoas do Ó, seu é próprio idioma. É o óbvio do óbvio. A grama é verde, o céu azul, tá dia, tá claro, tá de noite, tá escuro. É... Negrolha, escuro, cor da noite, fundo de slide. O que mais que eu falo? Ai, meu Deus. Eu não consigo, Thaís. Gente, tem várias coisas que eu falo. Tem uma que eu falo que eu tô tentando lembrar aqui agora e não tá vindo. Ai, mas é essas pérolas assim, ó. A moga. Tipo, Gente, mas o mais engraçado não é nem as palavras soltas, é quando ela coloca em um contexto que você fala, gente, o que que ela tá falando? Tanto que a primeira vez que ela falou assim, a grama é verde, o céu é azul, eu falei, gente, o que que é isso, né? Porque não fazia, não faz sentido para mim. Mas depois, juntando com o contexto do que eu falei com o que ela falou, juntou um negócio, entendeu? E a maneira que ela fala. Porque ela não fala assim, ai, a grama é verde, o céu é azul. Ela fala, lógico. Ela já fala com essa entonação dela. Então, assim, você já perde tudo que você tinha pensado, né, para rebater tudo que ela falou, você perde. Porque ela acaba com todos os argumentos com esse vocabulário dela. mas não é sempre, tá, pessoal? Eu sou uma pessoa que dá pra conversar sério também. De vez em Realmente, quando. isso é verdade. A Moga, outra coisa também que é muito legal sobre a gente, que você também falou um pouco aí antes, que era sobre as nossas conversas, né, no ônibus, que eu não, vou ser sincera, não lembro como começou, sei que, tipo assim, primeiro, eu ia no ônibus, Engenho. eu não conversava, mas aí eu não conversava com ninguém e tal, e aí depois de um tempo eu comecei a ir mais de Líbano, e aí a gente conversava mais, né, quando a gente se aproximou de verdade, de conversar pra caramba e tal, eu acho que até o estudo do meio foi uma das coisas que fez com que a gente se aproximasse, né, porque a gente tinha que passar tempo junto. E conversar no ônibus, a gente não só conversava da escola e tal, mas a gente conversava de outras coisas, a gente conversava de futuro, de coisas que a gente queria, e para mim, eu acho que esse era um dos pontos altos, assim, do meu dia, por mais que a gente desse muita risada, assim, na escola, mas era um dos pontos altos, porque a gente tinha conversas, assim, mais profundas, né, como você falou no começo. Sim, e tipo, eram ideias que às vezes, por exemplo, me faltava a palavra para explicar, e por você estar tão na mesma sintonia, ou a gente se conectar tanto nessa parte, você completava, ou às vezes era o contrário, e aí as nossas ideias batiam, tipo, eram uns papos muito gostoso, tanto que a gente, tipo, podia pegar trânsito, podia demorar para chegar em casa que passava rápido, a gente nem sentia, porque eram papos cabeça assim mesmo, eram de sentimento, de futuro, do dia a dia, perspectiva das pessoas, a atitude das pessoas que a gente não concordava, mas por que a pessoa agia assim, e por que a gente não podia ter um olhar tão crítico, porque todo mundo no fundo também erra, tipo meio que tóxico, autodestrutivo também. E tipo assim, entrava numas conversas que e fluía, sabe? Sempre foi. Isso é algo muito característico nosso. Flui. Eu estou usando muito essa palavra aqui hoje porque é algo real, porque eu acredito que quando é algo gostoso de se fazer,
não é uma exigência, não é robotizado, não é algo, apenas acontece, sabe? E é isso que descreve assim os nossos momentos de conversa. Apenas acontecia. Quando a gente ia ver, a gente estava conversando sobre várias das coisas e tempo, sabe? Sem nem sentir. E era engraçado, porque às vezes a gente até começava a nossa conversa com uma coisa super informal, dando risada, e não sei o quê. E aí depois, do nada, daquela situação que a gente estava conversando, vinha toda uma reflexão, e a gente conversava sobre várias coisas. E às vezes, tipo, chegava na hora de eu descer, eu falava, caramba, eu não quero ir embora. Porque parece que tem tanta coisa assim, né, Não dava tempo, pra né, de conversar e tal. conversar. Sim, isso é verdade. Eu acho que A tinha gente, tanta coisa para falar que chega, caramba, já tá na hora de ir embora, tipo, não terminamos o assunto ainda, tem tanta coisa para falar, para conversar, para colocar na mesa. e outra coisa que eu acho muito engraçado é que, tipo assim, o nosso bondezinho, ele era bem grande, né? Querendo ou não. Nem todo mundo era próximo, mas assim, era bastante gente assim que a gente conversava, que a gente tinha um contato, mas não era com todo mundo que dava para ter esses mesmos papos, assim. Nem todo mundo entendia, né? Nem todo mundo tava na mesma vibe de conversar sobre essas coisas. Às vezes as pessoas estavam mais vivendo, tipo, ali aquele momento, né? E não davam tanta atenção, né? Para as coisas assim, mas era legal de ver isso, né? De que, por mais que a gente não, vamos dizer assim, a gente não tinha isso com todo mundo, era uma coisa realmente mais nossa. Tanto que era até difícil, né, ter pessoas ali no nosso meio enquanto a gente estava conversando sobre isso. Geralmente era só nós duas, assim. E realmente, essa conexão, assim, pouquíssimas pessoas, raríssimas pessoas aconteciam isso. Eu acho que ali a gente aprendeu a distinguir muito bem as amizades para rir, as amizades para conversar, as amizades para contar a vida, as amizades no momento, as amizades que a gente quer levar e que acrescentam, né? E isso sempre foi muito nosso. E aconteceu de uma forma inusitada, porque a gente não esperava. E outra, uma coisa que chama muita atenção também. Nós não somos o tipo de amizade que se fala todos os dias, que tá sempre juntos, que gosta das mesmas coisas, que tem a mesma vivência de vida. Porque, por exemplo, você tem uns gostos totalmente diferentes de mim, sabe? Tipo, eu sou uma pessoa totalmente louca, falo palavrão e vivo em samba e saio e tipo, falo pra caramba, e não, você é mais na sua, né? Vai na igreja e tudo mais, é mais centrado nos estudos. Tipo assim, são perfis que não se encaixam em nada, né? Que eram para cada um estar no seu bonde, dentro do seu quadradinho. E assim, eu faço parte de um grupo, você fazia parte de outro, mas ao mesmo tempo a gente se conectou de uma forma tão grande que as diferenças nem fazem questão. Acho que a gente se encontra tanto nessa parte que o resto não é relevante, sabe? O Isso resto é não é. verdade. Assim, muitas pessoas foram meio que ponte, né, pra essa amizade acontecer, né? Tipo, as pessoas falavam, não, a Thaís é legal, e não sei o quê, vai conversar com a Thaís, não sei o quê, porque, gente, eu era realmente avessa a Thaís. E as pessoas falam, não, vai falar com ela, não sei o quê. E aí, quando a gente conversou, assim, quando a gente sentou para conversar, de fato, surgiu isso entre a gente. E aquela coisa, né? Realmente era algo muito nosso. Tanto que às vezes as pessoas, sei lá, estavam zoando, estavam brincando do outro lado do ônibus, a gente pegava um lugar ali no ônibus, sentava nós duas, ou às vezes uma sentava, outra ficava em pé, mas a gente estava conversando o tempo todo, falando das coisas que a gente queria. E como você falou, assim, de bolhas totalmente diferentes, mas que se encontram, né? Vamos dizer assim, de algumas vivências, de algumas coisas. Porque, querendo ou não, a gente, por mais que a gente seja muito diferente, a gente tem muitas coisas em comum. A nossa visão de mundo, né, é muito parecida, então isso é muito legal também, porque a gente consegue dividir, né? Tipo, não é só um monólogo de uma para outra, né? Tipo assim, eu tô passando isso e isso, e a outra não tem argumentos para ajudar naquilo. Não é muito uma troca mesmo. E eu acho que também quebra esse padrão de que só dá para ser amigo se você viver as mesmas coisas que aquela pessoa. E não, pessoas diferentes podem se encontrar e podem dar muito certo, podem ser amigas, podem passar experiência e podem ser cúmplices, mesmo vivendo coisas diferentes, mesmo sendo de bolhas diferentes, né? Você não precisa fazer o que eu faço para ser minha amiga e eu não preciso fazer o que você faz para nós sermos amigas, porque cada uma se respeita, né? E cada um respeita a vida da outra
e nós compartilhamos mesmo assim da mesma vivência, a mesma vida, né? E eu acho isso muito legal, essa maturidade. Mas eu acho que isso é muito maturidade. Eu acho que a questão do, eu só vou ser amiga de quem eu sou parecida, de quem faz as mesmas coisas que eu, é muito imaturo. Porque no mundo, na vida real, você não vai encontrar com pessoas que são parecidas com você em todos os aspectos. Lógico que a maior parte das pessoas que viverem com você vai ter algo em comum e talvez até os mesmos gostos que você, as pessoas que você mais convive, assim mesmo, de todos os dias estarem juntos, as pessoas que você vai se relacionar, vai ter a mesma características que você. Mas, assim, num geral, são pessoas muito distintas, porque as pessoas que eu trabalho, as pessoas que eu conheço, você que é minha amiga, e tipo assim, é amiga a ponto de eu dividir os meus segredos, dividir os meus planos, coisas que a gente não quer falar por medo de não dar certo, por medo de dividir as coisas com pessoas erradas e ter esse negócio mesmo de não ter energia positiva, é uma coisa que não existe entre a gente. A gente divide muito os nossos projetos, as nossas vidas, os nossos planos, né? E assim, Uhum. a vida é isso. A vida é isso, sabe? É você lidar com pessoas diferentes com você e manter essa amizade, saber respeitar. Mas eu acho que isso vem muito da maturidade de cada um. Para uns, chegam mais cedo, para outros, é um pouco mais tarde, e para outros, talvez nem chegue, né? Porque maturidade não é nem questão de idade, é questão de você querer mesmo evoluir. E quando eu era bem mais nova, assim, uma idade que eu tava bem perdida, assim, na minha vida, que eu tava me encontrando nos 12 até os 14 anos de idade, assim, 14, 15 anos de idade, eu estava tentando me encontrar. Eu tinha muito essa perspectiva de não vou ser amiga de tal pessoa, não vou frequentar a casa de tal pessoa, não quero ouvir tal pessoa, porque a pessoa não tem nada a ver comigo, porque a pessoa não se encaixa comigo, porque a pessoa não tem a mesma vida que eu. E assim, pode ter sido da idade? Pode ter sido da idade, mas tem gente que com 40 anos tem o mesmo pensamento, sabe? Então, acho que são questão de querer evoluir mesmo, questão de maturidade. E aí você vai vendo que a vida não é isso. Que tem gente que você nem imagina que tem para te acrescentar e ser super seu parceiro e você nem imaginava, sabe? É só questão de se abrir mesmo para o mundo. E é uma coisa assim que eu gosto muito. Eu gosto muito de ter contato com pessoas, eu gosto muito de conversar. Vixe, eu vou na casa das amigas, das minhas amigas, eu sento para conversar com as mães dela e altos papos, saio amiga demais da mãe da pessoa, porque é uma coisa que eu gosto, sabe? Eu gosto de contato com pessoas. Eu acho que eu só sou o que eu sou hoje por conta das pessoas que eu tenho na minha vida. E eu acho que a maior riqueza que a gente tem na nossa vida, e riqueza assim em todos os sentidos, de conhecimento, de sentimento, até de dinheiro, porque quem abre portas para você ter a oportunidade de ganhar dinheiro são pessoas. Então, assim, acho que a maior riqueza que a gente tem na nossa vida, a maior coisa que a gente tem que cultivar na nossa vida são pessoas, é amizade, sabe? Lógico que não é qualquer pessoa que tem que andar do seu lado que você tem que dividir sua vida, mas todo mundo tem algo para ensinar, sabe? Sim, e como você falou também, uma questão da maturidade, que é muito real, porque às vezes a gente também tem que entender as estações, né, da vida das pessoas. Eu lembro que já teve tempo da gente conversar todo dia, teve dias que a gente ficava um tempo sem conversar, mas assim, tem que ter essa maturidade de entender que assim, as circunstâncias mudam, né? Eu até conversei com a Nicole no papo dela, que ela falou, né, que a melhor amiga dela é do ensino fundamental e que até hoje ela tem essa amizade, né? E eu falei assim, que isso é muito legal porque dá pra ver que é uma pessoa que as pessoas, né, que estão ali naquela relação, elas entendem que as coisas mudam, né? Então, assim, tipo, não é porque elas são amigas desde o fundamental que as conversas são as mesmas, que o pensamento de vida é o mesmo. Tipo, as coisas vão mudando e ao passar do tempo, você vai entendendo. Tem tempos que aquela pessoa vai estar mais presente na sua vida, tem tempos que outra vai estar mais presente na sua vida, e que você tem que entender que, tipo assim, não é porque você tá meio que afastada de alguém que ela deixou de ser sua amiga, sabe? Mas, Deixou de mas ser às vezes, importante, né? exatamente, mas também a gente tem que ver que tem gente que, tipo assim, vai se afastar uma semana de você e que esse laço já se quebra. Mas tem pessoas que, sei lá, você pode ficar meses sem falar com a pessoa, mas o laço é o mesmo. Tipo, parece que quando você conversa com a pessoa é como se você nunca tivesse saído do lado dela. Eu acho que são relações maduras, né?
E assim, eu tenho procurado e conservado relacionamentos assim, né? Não só com você eu tenho esse tipo de maturidade no nosso relacionamento de amizade, de que não, ai, nossa, ela não falou comigo hoje, então não somos mais amigas. Acho que cada uma entende o momento que tá vivendo, que a vida tá aí, tá acontecendo, a gente tá trabalhando, a gente tá estudando, a gente não tem o mesmo tempo de ficar inteiro falando com a pessoa, sabe? E aí tem uma outra amiga minha que toda vez que a gente fala de nós, ou toda vez que a gente vai se tratar uma da outra em época de aniversário, que a gente vai desejar felicitações, a gente sempre cita a nossa amizade e agradece pela nossa amizade. Porque assim, a gente começou a nossa amizade no 6º ano do fundamental. Hoje nós temos 20 anos de idade, sabe? Permanecemos com a mesma amizade cada vez mais profunda. E é aquele tipo de amizade que, assim, a gente fica muito tempo sem se falar, muito tempo sem se ver, mas eu sei que é uma pessoa que eu posso contar, sabe? Que é a Gabi. Que eu sei que é minha amiga, sabe? A minha família conhece, ela tem livre acesso na minha casa, eu tenho livre acesso na casa dela, eu conheço a família dela. E assim, a nossa amizade cada vez só fica mais forte. É a pessoa que eu também posso contar da minha vida, que eu posso partilhar os meus sonhos, sabe? E a gente não se fala o tempo inteiro, a gente mal se fala, sabe? A gente se falou hoje, fazia muito tempo que a gente não se falava, e ela veio me contar algo pessoal, tipo coisa que ela não contaria para qualquer pessoa, sabe? Ela só contou Uhum. porque nós somos realmente amigas. E é muito legal ver essa maturidade. A gente fala que é uma benção isso na nossa amizade, essa maturidade. E eu tenho procurado por relacionamentos assim, sabe? Eu acho que eu vivi também isso aqui é consequência de algo que eu já vivi antes, né? Eu acho que todo mundo é isso, é consequência do que já foi, do que já passou, das experiências que viveu. Mas assim, eu vivi uma época da minha vida que eu precisava muito da atenção, da aprovação das pessoas. Então, de ter o meu celular cheio de mensagem o tempo inteiro, de receber mensagem o tempo inteiro, de ter amigos o tempo inteiro para conversar e nunca tá só. E às vezes não significa que ter um monte de gente do seu lado, não significa que ter um monte de mensagem no seu celular, significa que aquela amizade você é importante, ou que aquela amizade é de verdade, sabe? Porque hoje eu mal entro no WhatsApp, eu sou péssima para responder a mensagem, todo mundo me xinga por isso. Todo mundo quer me esculachar, minha família então me odeia. Eu tô no grupo da família. Todo mundo fala, ninguém, eu que não falo. Meu namorado manda mensagem, ele me liga e fala: Ô, sua filha da puta, você não vai responder, não, sabe? Tipo, é nesse nível. Porque, mas não é maldade, sabe? É porque eu tô vivendo, eu não ligo mais pra isso. E assim, eu sei que as pessoas que gostam de mim, da minha amizade, não vão se ferir por causa disso. Porque não é Uhum. frágil a esse ponto. Entende? Eu acho que o ponto que eu quero chegar é a questão da atenção a todo tempo. As nossas relações na vida só vão permanecer aquilo que é real, aquilo que é maduro, aquilo que aquela pessoa que te conhece de verdade. Então, por exemplo, se eu ficar sem te responder, você não vai ficar brava comigo, tipo, eu vou acabar minha amizade com a Thaís porque ela não me respondeu. Porque você me conhece, você sabe da importância que você tem para mim, você sabe da nossa amizade da profundidade que é a nossa amizade. Não é uma coisa besta que vai fazer acabar, entendeu? Uhum. E então, assim, cada vez mais eu tenho cultivado relacionamentos assim, relacionamentos leves, essa é a palavra, sabe? Eu acho que a leveza é o ponto central de tudo, porque tudo que é leve acaba sendo gostoso de viver, né? Então, isso é na amizade, isso é naquilo que você faz para sua vida, é, no relacionamento amoroso que você tem, em tudo. Eu acho que o ponto central de tudo da vida é essa leveza, não ter a parte de ser um peso, né? Eu acho que é isso que todo mundo tá atrás, de não ter um peso, assim, nossa, uma angústia. Acho que não tem que ser assim. Quando é assim é porque não é para ser, porque não é para acontecer, é porque tem algo de errado. Porque quando é a coisa certa, quando você tá fazendo aquilo que você gosta, aquilo que te faz bem de verdade, é leve, né? E é isso que faz ser duradouro. Então é isso que faz a nossa amizade também ser muito duradoura, porque é uma coisa muito leve, é uma coisa gostosa de viver. Isso é verdade. E você falando isso, pra mim que te conheço, né, há uns bons anos,
É muito legal você falar isso de leveza, porque é realmente algo que eu tenho visto, né, na sua vida. Da maneira que você tem levado as coisas agora. Porque eu lembro de uma fase que para você era o Titanic em água, tudo era aquele drama, aquela coisa. E hoje eu já vejo você muito mais tranquila com essas coisas, sabe? Pode estar caindo no mundo, eu não vejo você se desesperar à toa. Tipo, antes vendo você falando de várias coisas e de relacionamentos, de pessoas, aquela coisa toda, mas tipo, não era leve. Era sempre tinha um peso, sempre tinha algo a mais, assim, não era só legal, era, sabe, era legal, mas tinha mais coisas ruins do que coisas boas. E hoje em dia é legal ver que é, o amadurecimento tem trazido isso para sua vida, né? Que tá sendo tudo mais leve, assim. É, Realmente. e uma coisa que, tipo, você falou pra mim uma vez e que me marcou muito, que, tipo, antes eu tinha, tudo eu postava. Qualquer momento eu postava no status, qualquer momento, sei lá o quê. E hoje eu mal apareço nas redes sociais. Você respondeu até uma foto minha, achei que você não estava mais viva, né? Alguma Uhum. coisa assim. Porque eu realmente não tô ali. Eu tô realmente vivendo, sabe? E eu tô vivendo a minha vida. E não mostrando a minha vida, mas vivendo ela para mim, sabe? Olha, é uma coisa curiosa, porque assim, é algo que tem sido muito latente na minha vida, essa questão da leveza mesmo. É uma, essa minha amiga Gabi veio me falar, né, sobre um relacionamento que ela estava tendo com certa pessoa, mas ela estava se sentindo cobrada a levar para frente um relacionamento que não era o que ela queria, não era a pessoa que ela realmente gostava e se tornou um peso, ela precisou acabar com isso, né? Então ela precisou chegar até a pessoa e falar assim, cara, não dá mais. E aí, tipo, a gente começou a conversar sobre isso e eu falei assim, amor, quando for a pessoa certa, você vai saber e vai ser algo que vai ser leve, porque não vai ser uma cobrança gostar e viver a vida e partilhar a vida com aquela pessoa. Vai ser algo tão natural que quando você for ver, você vai estar fazendo planos de filhos com a pessoa, coisa que você nunca pensou na sua vida em viver, entendeu? E vai ser algo sem peso, porque é prazeroso estar ali. E aí eu falei isso pra ela, né? Fui tomar meu banho e comecei a pensar. E aí você falou assim que, tipo, eu falava sobre pessoas, sobre relacionamentos e coisa que eu estava vivendo na época com pessoas. E assim, eram pessoas que eu queria estar. Mas sempre tinha mais coisas ruins do que boas, e não era para ser, não era a pessoa certa. Eu realmente não gostava da pessoa. Porque quando, por exemplo, o Vitor chegou na minha vida, hoje eu digo que amar alguém é gostoso, o amor ele é muito gostoso e é algo que eu nunca pensei em dizer na minha vida. Eu faço coisas hoje, eu ajo de maneira hoje, eu sou carinhosa, eu sei negar o meu eu muitas vezes, eu sei ceder, coisa que eu nunca fiz por ninguém e não é algo doloroso, é algo que me faz evoluir, sabe? É algo que eu quero fazer porque eu quero ver ele feliz, porque ele me faz feliz e eu vejo que é algo muito recíproco. O mesmo esforço que eu faço para estar, e na verdade não é um esforço, né? Para estar do lado dele, ele também faz, entendeu? A forma que ele me trata e o sentimento que eu tenho por ele, o amor que eu sinto por ele, não é um amor de cobrança, não é um amor exigente. O eu te amo não sai porque ele me fala, o eu te amo sai porque eu realmente sinto. Então, tipo assim, é algo gostoso de estar se vivendo. É esse o ponto, sabe? É ser gostoso viver a vida, é ser gostoso fazer o que você está fazendo, é ser gostoso se relacionar com a pessoa que você está, é ser gostoso o que você faz da sua vida, porque você tem prazer naquilo, sabe? É leve. E as coisas estão fluindo de uma forma que coisas que eu falava assim, eu nunca vou fazer isso, coisa que eu tô pagando a minha língua, sabe? E não tá sendo ruim, tá sendo muito bom. Uhum. Mas é verdade. Mas, gente, explicando aí o que a Thaís falou é, sobre as redes sociais e tal, a gente sempre teve essa abertura muito grande, né? Essa intimidade muito grande, a gente realmente conversar as coisas, né? E eu não lembro se foi por telefone ou se foi pessoalmente que eu te disse isso, você lembra? Foi por mensagem. Ah,
Mas então, a situação era que, tipo assim, a Thaís, ela é esse amor de pessoa, tipo assim, ela, como eu disse no começo, ela chega, ela preenche o ambiente, todo mundo gosta dela, é difícil ter alguém que não gosta da Thaís. E a Thaís, ela é uma pessoa muito intensa, então, tipo assim, tudo pra ela é tipo um negócio assim, o que pra mim é tipo uma gotinha d'água, pra Thaís é um oceano inteiro. E ela é assim com todo mundo, sabe? E eu lembro que a gente conversava bastante sobre isso, e a gente tinha, como eu falei, né, a gente tinha um grupo bem grande de pessoas, e que esse grupinho, ele ia, né, tinha pessoas que você era mais próximo, pessoas que você era menos próximo, e a Thaís, ela era essa intensidade, esse furacão de pessoa com todo mundo. Então, às vezes, e às vezes acabava que todo mundo sabia de uma coisa que às vezes as pessoas, a gente tem que entender que não é por mal, sabe? As pessoas, às vezes, elas até querem o nosso bem, e quando a gente abre a porta para as pessoas, para que você pergunta para alguém e fala assim, ai, fulano, eu tô bonita, você tem que estar pronto para o sim e para o não. Porque você abriu aquela porta, entendeu? E foi sobre isso que eu falei pra Thaís, né? Que tipo assim, meu, você abriu a porta pra pessoa, então a pessoa ela tá te dando aquilo que você abriu pra ela, né? Porque se você tivesse fechado essa porta, ela não ia falar isso sobre você. Então, é muito sobre isso. E sobre essa questão de estar sempre postando e tal, é uma coisa assim que para mim foi até meio estranho, sabe? Quando isso tudo aconteceu na internet, que você tem que estar postando o tempo todo, tem que estar tirando foto o tempo todo, tudo que você faz, tudo que você come, tudo. Para mim é um negócio assim meio que me consome, sabe? Porque não é legal. Então, eu fiquei meio assim, né? Porque eu via que ela postava todas as coisas e eu falava, Thaís, guarda um pouco. Tanto que, assim, todas as vezes, todas as nossas conversas, Amiga, até o amiga, dia que eu. explicando, tá? Eu não era monga, não, de postar até Não, o arroz que eu tava comendo. Mas, assim, momentos que que eu tava vivendo, eu poderia viver em vez de postar, sabe? sim, Uma dança engraçada que a Isabela tava fazendo. Eu não precisava postar, eu podia viver só aquele momento pra mim, guardar pra mim, entendeu? Tipo isso. exatamente. Tipo assim, ai, já até me perdi no que eu tava falando. Que eu postava Ah, tudo. sim, exatamente. E como eu disse, né, pra mim isso era meio demais, assim. E foi o que eu falei pra ela, eu falei, ah, tá, lembrei. Da última vez que a gente se viu, eu fui pra sua casa, a gente ficou horas conversando e a gente não lembrou de tirar uma foto, porque a gente tava vivendo o momento. E eu tenho certeza que se fosse em outros dias, a gente teria feito um book de fotos e postado depois. Mas talvez a gente não teria tido a conversa que a gente teve, a gente não teria tido a troca que a gente teve. Sim, a gente não teria vivido o momento, né, de verdade. E é muito isso, eu tenho vivido muito isso, eu tenho vivido o esquecimento do celular, sabe? Você esquece de que ele existe, eu não sei nem para que eu tenho. É tipo isso, que eu tô tão vivendo a minha vida, sabe? As pessoas, caramba, mas eu não sabia que você tava passando, que você tava assim, que você tava passando por isso, não, assim. Porque realmente não tem que saber, sabe? Uhum, Realmente eu tô vivendo a minha vida. E sem se sim. preocupar assim, com a opinião do outro, com que, caramba, ela é badalada, ou ela é vivida, ou ela é família, ou ela é bonita, sabe? Não. É foto o tempo inteiro. Eu não sou bem arrumado o tempo inteiro, eu não sou bonito o tempo inteiro. Eu vivo mais de pijama do que de qualquer outra roupa, sabe? E é gostoso ter esse conforto, assim. Ou até mesmo, eu acho que se desprender também. Tipo assim, eu não posto só foto agora bem arrumada e maquiada. Às vezes eu tiro foto assim com a minha família ou com alguém que tá junto comigo e posto, eu tô sem maquiagem, tô com a cara limpa, eu tô com uma roupa de casa, eu tô deitada na cama, eu fiz um vídeo, eu tô de pijama, eu tô com roupa de frio, chinelo e meia, sabe? E é gostoso essa questão do não precisar estar perfeito, viver o momento perfeito o tempo inteiro, sabe? Uhum, isso é verdade. Amoga, eu só tenho a te agradecer por esse papo, porque foi incrível, incrível de verdade. Eu já Nos sabia que ia render, empolgamos. eu já sabia que ia render, né? Porque com você, mas, né, não sabia que ia render tanto. Então, Amoga, eu queria te agradecer por você ter entrado, né, nessa comigo, até antes disso ter saído do papel, ter comprado a minha ideia, antes de eu mesma ter comprado essa ideia. Quero te agradecer porque você sempre faz isso. É uma coisa sua mesmo. Está sempre comprando as minhas ideias mais doidas. Imagina, amor, eu que agradeço fazer parte
do início do seu projeto, do início do seu sonho. E eu torço muito para que dê certo. E eu sei que vai. Eu acredito muito em você. Você é uma pessoa que me inspira de verdade, assim. Eu sempre falei isso para você, que eu te admiro muito, admiro o seu conhecimento, admiro a forma que você olha para a vida e a forma que você vive, né? A sua confiança em Deus e quem você é, o seu caráter. Eu te admiro muito e eu sei que isso é só o começo de muitas coisas que estão por vir. E eu peço muito para que, tipo, Deus abençoe muito os seus caminhos, te abra a visão, abençoe, ilumine os seus passos e direcione o melhor caminho mesmo para você traçar. Eu sei que você já é um arraso já como jornalista, ou se amanhã você decidir vender flores, você vai ser a melhor florista, porque você é uma pessoa de sucesso. Então, eu que agradeço por fazer parte disso e fazer parte da sua vida. Ai, gente, eu não aguento o final desses podcasts, que as pessoas, elas ficam rasgando essa seda e eu não dou conta. Eu não dou conta, não. Mas muito obrigada. Mesmo. E eu desejo tudo em dobro para você, de verdade, de verdade. E, gente, eu quero agradecer você também que ficou com a gente até o final. Você que foi guerreiro, que tá aqui com a gente até o final. E é isso aí, gente. Nós encerramos mais um Bloomcast. Eu te espero na próxima semana. Se você gostou desse papo, vai lá na artezinha com a Thaís do episódio da semana. Comenta alguma coisa. Comenta o que te chamou a atenção nesse papo. E é isso aí, gente. Tchau, tchau. Beijo.